Olá, eu sou Igor Maciel e este é o JC para ouvir análise. De segunda a sexta-feira, sempre com os assuntos do dia aqui para a gente discutir do mundo, de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Deixa eu trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o julgamento do Bolsonaro, que teve o voto do Fux na quarta-feira. Um voto que surpreendeu todo mundo. Inclusive os bolsonaristas, até os apoiadores de Jair Bolsonaro ficaram estupefatos, não ficaram sem entender o que estava acontecendo. Todo mundo, é claro, em êxtase, né? Porque o Fux, ele fez os bolsonaristas lavarem a alma. Os advogados de defesa chegaram a dizer isso: estamos de alma lavada graças ao Luiz Fux, porque o Fux, até um colega estava perguntando, o que é isso? Se ele está desossando, está destruindo toda a estrutura. E quando eu digo desossando, é como se ele estivesse destruindo toda a estrutura da acusação. Foi algo realmente impressionante, mas é preciso dizer isso, não é a coisa mais importante que o Luiz Fux fez. O que o Fux fez na hora que ele absolveu Bolsonaro não é tão importante quanto as rotas que ele deu para quando o vento da política mudar. O que é o vento da política? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Quando você estava ali naquele momento da Lava Jato, com o Lula sendo processado, o Cristiano Zanin, que hoje é ministro do STF, Cristiano Zanin, ele era advogado do ex-presidente, daquela época, ex-presidente Lula, que hoje é presidente de novo, e ele tinha um dos argumentos dele era que a vara de Curitiba, o tribunal lá em Curitiba, não era o local correto para o processo. A incompetência Incompetência é um termo jurídico, tá? Não quer dizer que a pessoa ela não sabe fazer. Quer dizer que ela não tem a competência necessária para seguir com aquela ação. Então, o juiz da vara de Curitiba não era competente, não era o correto, não era o ideal para seguir com aquele processo. Esse era o argumento do Cristiano Zanin. Alguém ouviu o Cristiano Zanin naquele momento ali da defesa? Não, Lula foi preso. Foi preso, passou quase 2 anos preso. Então ninguém quis saber, todo mundo ouviu e guardou. Ninguém considerou o que o Cristiano Zanin estava falando naquela época sobre a incompetência da vara de Curitiba, a incompetência do juiz Sérgio Moro. E não é por nada, é porque como o julgamento, o processo tinha começado, o crime teria acontecido em outro local que não em Curitiba, era em outro estado, tem coisa no Rio de Janeiro, tem coisa em São Paulo, teria que ser ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, mas não poderia ser em Curitiba. Foi colocado em Curitiba na época por conta dos ventos da política, porque na época você tinha a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro era quase um super-herói. Era considerado quase um super-herói, uma coisa absurda. E aí foi colocado lá, foi forçado para ser lá, porque lá era o local onde o Lula seria condenado. Foi colocado lá, o Lula foi julgado, foi condenado e Cristiano Zanin dizendo: essa vara não é competente para isso. E ninguém levava ele a sério. Passaram-se mais de 500 dias e aí aconteceu uma coisa. O vento da política mudou, porque o vento da política sempre muda. Bolsonaro, para quem não lembra, naquela época começou a brigar com o STF. Começou a brigar com o Supremo Tribunal Federal. Foi ali entre 2020, mais ou menos 2020, entre 2020 e 2021, o Bolsonaro estava brigando muito e meio fora do controle também. No meio da pandemia, ele ficou fora de controle, começou a falar muita bobagem, começou a fazer muita bobagem e ameaçar todo mundo. Ele estava acuado e começou a atacar todo mundo. E aí o STF disse: ok, então a gente vai mudar o vento da política. E o STF soprou e mudou o vento da política. Quando mudou o ambiente ali político, todo mundo começou a pensar: quem é que pode se contrapor a Bolsonaro? Imediatamente veio a imagem de Lula. Opa, Lula. Mas Lula está preso. Não tem problema, a gente solta. Usando que argumento? Cristiano Zanin já tinha deixado a incompetência da vara de Curitiba e a incompetência do juiz Sérgio Moro. Resolvido, Lula foi solto.
Lula nunca foi inocentado, é bom lembrar isso, porque tem muita gente que esqueceu isso. Lula nunca foi inocentado. Simplesmente os processos foram sendo anulados porque ele foi julgado por uma vara que era incompetente. E ele foi solto depois que resolveram lembrar desse argumento quando precisaram soltá-lo porque precisavam de alguém que tivesse força para se contrapor ao Jair Bolsonaro, presidente, na época. Então soltaram Lula. O que é que o Fux fez nessa quarta-feira, quando ele vota ali, quando ele faz o voto? Ele estava exatamente dando à defesa e ao futuro, ele estava entregando ao futuro, na verdade, é um delivery de futuro. Ele estava entregando ao futuro uma possibilidade de soltar Bolsonaro no futuro, caso os ventos da política mudem. Essa pode funcionar meio como um seguro também para o STF. Se no futuro tiverem problemas com o Congresso, tiverem problemas com o Executivo, o STF pode simplesmente dizer: olha, lembra daquela tese do Fux lá atrás? Pois é, a gente agora acha que ele está certo. Agora a gente acha que ele está certo. Então vamos lá, vamos soltar Bolsonaro e deixa Bolsonaro ser candidato, deixa ele fazer o que ele quiser. Então é isso. Mais importante do que a absolvição, porque Bolsonaro não vai ser absolvido, o Fux vai ser voto vencido, no fim das contas, foi o caminho que ele deu para a defesa utilizar no futuro, caso seja necessário. É isso. JC para ouvir, análise de segunda a sexta, aqui no Spotify, no JC. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.